Bom dia, meus irmãos. Um bom dia com Jesus. Nós vamos fazer uma leitura no Salmo 34, os primeiros versículos desse salmo, para continuarmos a nossa meditação nessa mensagem cujo tema é Israel e a Igreja. O assunto é muito bom. Agora, você não pode achar que está enjoativo, né? Salmo de número 34, começando com o primeiro verso. Louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, por esta grande oportunidade que o Senhor está concedendo a cada um de nós. Deitamos ontem à noite e logo o sono nos arrebatou, porém o Senhor tem nos despertado nesta manhã e tem nos colocado diante de um novo dia, dando-nos uma nova oportunidade. Que esse dia de vida, Pai, seja para a honra e glória do santo nome do Senhor. Que o Senhor esteja em primeiro lugar em nossa vida. Que o louvor ao santo nome do Senhor esteja em nossos lábios. Pedimos agora, se conosco nesta manhã, honrando a fé, o esforço, o sacrifício de cada um dos teus filhos, que se levantaram dispostos para vir à casa do Senhor, para ouvirmos os seus conselhos, suas orientações, pois sua palavra, ela é o nosso guia, ela é a nossa bússola. Então, enquanto meditamos na mesma, que teu Espírito Santo venha, Pai, para continuar abrindo nosso entendimento, para vermos, ó Pai, aonde nós estamos e o lugar aonde nós devemos estar. Oramos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Vamos dizer amém? Amém.
Amém quer dizer assim seja. Podeis assentar-vos, cumprimentamos nossos irmãos através da internet. E vamos fazer das palavras desse salmo as nossas palavras ao nosso Deus, não é? Porque isso é uma palavra verdadeira. É a palavra que nunca passará. Ela nunca envelhecerá. Ela nunca perderá o seu poder, não é? Nunca perderá o seu sabor. Então, o salmista disse: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu. E o salvou de todas as suas angústias. Amém. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então ele convida-nos para provarmos. Provai e vede que o Senhor é bom. Amém. E bem-aventurado o homem que nele confia. Sem ele nada podemos fazer. Sem ele chegaremos a parte alguma. Muito bem, nós paramos aqui no parágrafo 124, mas seria bom fazer uma pequena reflexão. Irmão Brana, comparando Israel saindo do Egito com a igreja saindo do mundo rumo ao lar celestial. E nós sabemos que tudo aquilo que aconteceu ali no passado é uma sombra, não é? Era uma sombra das coisas que estão acontecendo agora. Então nós vemos Deus tirando Israel lá do Egito, rumo à terra prometida, que era Canaã, terrestre. E assim ele está fazendo conosco, tirando-nos do mundo e nos levando ao lar celestial, não é? Nos levando à glória, aos céus. E nós vemos como Deus tratou com eles. E muitas vezes Deus deixou eles entrarem em alguma circunstância, certamente para prová-los. O profeta irmão Brana diz que Deus ama provar a sua fé. Então nós devemos estar também preparados para que a hora que a prova chegar, nós sabemos que Ele dará para nós o escape. Então o irmão Brana mostra para nós que depois que eles atravessaram o mar e olharam para trás e viram os egípcios, os inimigos, que tanto os maltrataram, morrendo todos afogados nas águas do mar. Então eles fizeram aquele Pentecoste, não é? Tiveram aquele tempo de gozo, de alegria, louvando, bendizendo ao Senhor. Muito bem. Então, o irmão Brana disse, depois que a grande canção terminou, parágrafo 120, depois que terminou aquele tempo, aquele momento de regozijo, de alegria, não é? Estamos salvos, estamos livres, nossos inimigos morreram todos afogados. Vemos os seus corpos ali na praia. Então, depois que a grande canção terminou, o grande louvor, os aleluias, aquele grande momento, eles começaram a ir pelo deserto. Nem tudo é festa. Nem todos os momentos são de gozo, de alegria.
Há muita coisa ou muitas coisas que vão juntas com o caminho provido pelo Senhor. Muito bem, então começaram a ir pelo deserto e foram guiados direto para as águas amargas. Veja bem, Deus guiando os seus filhos para as águas amargas. Eram amargas e eles não podiam beber. Meu Deus. Se coloque ali, juntamente com eles, nesta jornada. E você pode, então, testar, não é? A você mesmo. Então, eles não tinham nada para comer. O que eles trouxeram lá do Egito, certamente acabou, porque a provisão era pequena. Não tinham nada para comer, e as águas eram amargas. E olha aquele riacho de Mara, águas amargas. Estava bem no caminho que Deus havia escolhido. Estava no caminho provido por Deus. Primeiramente, o caminho de Deus os guiava para o Mar Vermelho. Que obstáculo, não é isso? E agora Deus guiando os seus filhos a águas amargas que eles não podiam beber. Não tinha nada para comer, não podiam beber aquelas águas, estavam amargas. Muito bem. Estava bem no caminho que Deus havia escolhido. Às vezes a jornada da sua vida, da minha, da nossa vida, passamos por momentos semelhantes a estes. Mas vamos lembrar de uma coisa, que Deus sempre está presente. Amém. Ele é um Deus provedor. Então, irmão Brana disse, ele estava guiando os seus filhos. Ele estava guiando os seus filhos. Não é estranho? Não é isso uma coisa estranha? Que Deus estivesse fazendo assim com eles? Parece que Deus poderia ter evitado aquilo, mas Ele os levou direto para aquela água amargosa. Oh, irmãos, Deus sempre deseja mostrar que Ele tem poder. Deus sempre deseja mostrar que Ele vela por sua palavra para cumpri-la. E o profeta chega a dizer que não importa quão estranho, quão esquisito possa parecer aos seres humanos o que Deus tenha que fazer para cumprir o que Ele prometeu. Ele cumprirá. Ele é Deus. Amém. Então, o irmão Brana disse, mas ele os levou direto para aquela água. Alguns através das águas amargas, não é? Alguns através das inundações. Alguns através de profundas provas. Mas todos pelo sangue. Amém. Todos pelo sangue. Esta é a maneira de Deus guiar o seu povo. Desde o Velho Testamento até chegarmos ao lar. Esta é a maneira provida por Deus. Ontem nós meditamos sobre o poder do sangue, não é? E como Deus usa o sangue. Então, lá em Hebreus 9:22, a Bíblia diz que, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas pelo sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então o salmista disse, o anjo do Senhor acampa-se ao redor, não é? Dos que o temem e os livra.
Provai, vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Amém. Então, ele está dizendo, alguns através das águas, alguns através das inundações, alguns através de profundas provas. Então não murmure, não reclame. Tiago chama a nossa atenção e diz, ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o que o Senhor lhe fez? A recompensa. Então não reclame, não murmure, simplesmente ore e glorifique o seu nome. Amém. Alguns através das inundações, alguns através de profundas provas, mas todos pelo sangue. Esta é a maneira de Deus guiar o seu povo. Sim, ali, o que podemos fazer? É uma pergunta que o profeta faz. O que podemos fazer? Então ele diz, aleluia. Nós temos seguido ao Senhor. E nós viemos através do sangue. E nós nos separamos. Separamos do mundo, separamos do pecado. Aleluia. E estamos seguindo ao Senhor através daquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Então, naquele momento crucial, Moisés disse, aquietai-vos. O profeta disse isso mesmo. Aquietai-vos e vede o grande livramento do Senhor. Porque Deus veio e confirmou para ajudar a fé de Moisés. Moisés estava desesperado. Senhor, tenho feito tudo da maneira como o Senhor tem ordenado. E tenho trazido este povo até aqui, e agora estamos num beco sem saída. O mar vermelho está na frente, as rochas de ambos os lados, e o exército de Faraó está vindo ao nosso encalço. Então Deus veio e disse, olha, vai e diga para o povo que marche. Por que clamas a mim, Moisés? Diga para o povo que marche. Então Moisés veio e disse, aquietai-vos. E vede o grande livramento do Senhor. O profeta irmão Branham nos mostra que em cada tentação, Deus fará uma via de escape. Amém. Vocês sabem que até para o pior momento da nossa vida, que é a morte, Deus tem uma via de escape. Aleluia. Na verdade, essa carcaça, não é? De carne, ela vai para o pó. Mas a alma tem um outro corpo já preparado. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Criador. Ontem eu disse aquilo que o profeta disse, que os homens procuram a Deus nas grandes coisas, quando Deus está nas coisas pequenas. Amém. Então, em cada tentação ele fará uma via de escape. Havia um pequeno arbusto ali ao lado do rio, do riacho, daquelas águas amargas. E ele cortou aquele arbusto e o jogou na água, e aquela água se tornou doce, borbulhando, alegre. Amém. Oh, que outro momento de gritaria eles tiveram. Fizeram outro Pentecostes. Amém. Porque, na verdade, quando você vence a batalha, é quando a glória de Deus desce, não é? Quando a alegria, o gozo vem. Que outro momento de gritaria eles tiveram. Então, o irmão Branham nos diz
que quando o diabo te encurrala, de que maneira? Aquele grande espantalho, com 2 chifres grandes na cabeça, parecendo um gado zebu, aquela vestimenta esquisita, vermelha e tal, que vai te encurralar? Não. Ele te encurrala através de uma doença, de uma enfermidade. Irmão Branham diz isso, que às vezes ela vem e você escapa dela daqui, escapa dali, escapa de lá. Então veja, mas um dia ela te encurrala mesmo, né? Ela te leva para o cemitério. Quando o diabo te encurrala e diz, rapaz, eu o peguei agora, ele não pode se mover. Eu o peguei agora. Então o Senhor vem adiante. Amém. E a cruz é colocada diante de nós. E seguimos adiante. Amém. O médico diz, não há nada que possa ser feito por você. Irmão Branham diz, ó meu Deus. Alguém disse, sabe, você está ficando louco, vai perder a cabeça ou algo assim. Então Deus virá e derramará uma bênção sobre você. Amém. Simplesmente esqueça isso. Deus sabe para onde Ele está te levando. Amém. Ufa! Irmão Branham disse, estou tendo um momento tremendo aqui. Eu lhes asseguro, estou feliz, sendo transportado juntamente com o povo de Deus, não é? Para a terra prometida, em outras palavras. Observem, eles não tinham nada para comer. Aquela pequena quantia de pão que eles tinham, que trouxeram de lá do Egito, eles o comeram. Acabou. O que vamos fazer agora? É sempre essa a pergunta. Nós, seres humanos, estamos sempre preocupados com o amanhã. E agora? Acabou a nossa provisão. Acabou o pão que nós trouxemos de lá. E agora? O que vamos fazer nesse deserto? Meu Deus, como o homem é negligente, né? Eles esqueceram de ver as maravilhas de Deus sendo operada entre eles. Não tinha que se preocupar com nada. Mas, e agora? O que vamos fazer? Meu Deus. Disse, todos vocês vão para a cama e jejuem esta noite. O profeta pergunta, você já experimentou isto? Ir para a cama em jejum. Senhor, eu vou jejuar esta noite. O profeta diz, é bom, às vezes, fazer algo, fazer um pequeno sacrifício. Todos vocês vão para a cama em jejum esta noite. Você já experimentou isto? É bom, às vezes. E na manhã seguinte, eles saíram, dormiram, levantaram, e quando saíram, lá estava aquelas pequenas bolachas espalhadas por todo o chão. Deus tinha feito chover um pouco de pão do céu. Bem, eles o pegaram e começaram a prová-lo. Ora, diz, tem gosto de mel, rapaz. Tem gosto de mel. Irmão Branham disse, meu Deus, gosto de quê? Tem gosto de mel. E eles começaram a comê-lo e disseram, ora, é bom.
é bom. Então, eu fico pensando assim, como que eles ficaram admirados, curiosos, igual aquela galinha da Angola, né? Quando vê um barulho, um cachorro, alguma coisa de longe, eles ficam tudo curiosos, com a cabeça levantada, né? Olha, rapaz, que coisa! Começaram a comer, mas como é bom! Tem gosto de mel estas bolachas. O profeta diz, eles simplesmente começaram a colher aquilo, né? Traz alguma vasilha aí, fulano, traz um saco aí. Não, mas não tem nenhum saco vazio. Traz a coberta mesmo, vamos encher essa coberta com essa bolacha e vamos guardar, né? Vamos fazer uma provisão. Eles começaram a comer e disseram que é bom, e eles simplesmente começaram a coletar e comer, pois quem não o faria tem gosto de mel na rocha. Amém. Aí o profeta fala de Davi, o grande salmista. Ele diz, sabe, eu sempre disse, Davi com aquela pequena funda de pastor, ou uma bolsa de alforje que ele tinha, ele sempre carregava mel lá dentro, sabe? E sempre que algumas de suas ovelhas ficavam doentes, ele tirava o mel que estava dentro do seu alforje, dentro daquela bolsa, e esfregava em uma pedra calcária, que era um remédio antigo. E a primeira coisa que você nota, as ovelhas subiam lá e iam lamber aquela pedra por causa do mel, né? E quando elas lambiam aquela pedra, elas lambiam o mel, elas lambiam o calcário e ficavam curadas. Não é isso maravilhoso? Oh, eu tenho um alforje de mel, cheio de mel, aqui esta noite. E tinha mesmo. Deus estava com ele. Deus estava presente para curar aqueles doentes, para libertar aqueles oprimidos. Oh, irmãos, eu fico pensando, os doentes, quando podiam se aproximar das reuniões de William Marion Branham, eles tinham convicção, eles sabiam que seriam curados. Porque a bolsa de mel dele estava cheia de mel. Aleluia. Para repartir com as pessoas necessitadas. Eu tenho um alforje de mel, cheio de mel aqui esta noite. E vou colocá-lo na rocha, Cristo Jesus. E todos vocês, ovelhinhas, vão lamber aquela rocha, lamber. E vocês certamente sairão disso. Sairão dos problemas, sairão das doenças, das enfermidades. Sim, Senhor. Oh, sim, Senhor. Para durar enquanto eles estivessem na jornada, e durou, nunca cessou. Agora, eles deveriam apenas reunir o suficiente todas as noites para durar até a noite seguinte. Bom, irmão Branham, certamente, a Bíblia nos mostra que Deus fazia chover aquele maná do céu todas as noites, e de manhã eles apanhavam aquela porção que eles tinham necessidade de se alimentar naquele dia. Eles não podiam armazenar. E certamente quando o dia esquentava, o sol esquentava, então aquele maná derretia. Mas naquela noite Deus fazia chover maná novo outra vez. No outro dia eles tinham alimentos novos outra vez.
Então, o irmão Branham diz que aquilo nunca cessou. Eles deveriam apenas reunir o suficiente todas as noites para durar até a noite seguinte. Se sobrasse algum e dissessem, agora vamos juntar bastante esta noite e não voltaremos para o reavivamento amanhã à noite. Nós temos o suficiente. Vamos juntar muito esta noite. E então amanhã à noite teremos bastante em casa. Não, não. Isso terá larvas neles. Juntaria bicho se eles tentassem guardar de um dia para o outro. Isso terá larvas neles, sim, Senhor. Agora, esse é o problema com a experiência de muitas pessoas. Você diz, bem, irmão, eu costumava ter alegria. Eu costumava ter alegria. Eu era um crente fervoroso. Meu Deus, eu tinha muita alegria da salvação de Deus na minha vida. Eu costumava ter alegria. Você tentou acumular algo, irmão. O que eu tinha ontem à noite se foi. Meu Deus. O que eu tenho agora, o profeta diz aleluia, amém. A experiência de algumas pessoas é como a cisterna rota. Você sabe? Isso mesmo. Vamos comer um bife novo toda noite, dar um novo passo toda noite. E isso representou, essa é exatamente a verdade, irmão. Isso mesmo. O que precisamos é de um Espírito Santo à moda antiga. Precisamos de uma porção dele todos os dias, todas as noites, todas as manhãs. O Senhor é o meu gozo, o Senhor é a minha alegria. O Senhor é o meu tudo, ele deve ser assim para todos nós. Temos muitas igrejas, meu Deus, bons membros, muito dinheiro nas igrejas hoje em dia, claro, tanto quanto você desejar para levar a igreja adiante. Temos tudo isso, mas não temos fogo. Meu Deus. Ele vai dar para nós aqui uma experiência, né? E de fato, isso deve mexer, né, com cada um de nós. Agora, nós não estamos confiando em nós mesmos. Nós estamos confiando nele, em Deus, que começou em nós essa boa obra. Ele não vai nos deixar na metade do caminho. Ainda não chegamos lá, na glória, ainda estamos a caminho, mas ele não vai nos abandonar. Então, irmão Branham está mostrando, temos muitas igrejas, bons membros, né? Temos muito dinheiro e tanto quanto desejar para fazer grandes empreendimentos, fazer grande movimento, temos tudo isso, mas não temos fogo. Por que fogo, irmão Branham? João disse, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém. Poderia você imaginar ir até uma certa indústria automobilística e construir uma grande boa linha de locomotivas, de automóveis, né? E tomar um homem bem educado, que sabe como operá-la, um bom motorista, quem sabe um motorista mecânico, né?
que sabe como movimentar aquele automóvel, para como operá-la, e sentá-lo em um assento macio, e todas as pessoas dentro dizerem: bem, vamos lá. Já apertamos o cinto, tudo está em ordem, todas as pessoas já embarcaram. Se não, tem algum velhinho lá no meio, né, que não embarcou ainda, é perigoso você tocar o carro e ele está do lado de fora. Pode até acontecer um acidente, né? Tanto na hora de embarcar como na hora de sair do carro também, né? Está com o carro lotado, 3 passageiros no banco de trás, você precisa observar para ver se todos desembarcaram. Se tiver algum velhinho de bengala, precisa de muito cuidado, porque ele demora para sair, viu? E aí você vai imprensar ele ou passar por cima do pé. Estou falando isso aí porque eu vi isso ontem. Para, não descia ainda. Meu Deus, por isso que eu não quero ficar velho. Jesus amado. Então, tá tudo certo. Então diz, ó, bem, vamos lá. Vai. E nada se move. Ei. Meu Deus, nada se move. Então ele se levanta e diz: é melhor puxar o apito do trem. Porém, não há vapor suficiente para assobiar aquilo. Isso mesmo. Que adianta aquela máquina tão bem preparada, né? Volante incrustado com aquele níquel, né? Aquele metal e tudo certinho. Agora você vai lá e dá a partida, não tem fogo, né? Para incendiar a combustão. O carro fica parado. Então o irmão Branham diz, ó, vamos lá, vai. E nada se move. Então ele se levanta e diz, olha, é melhor puxar o apito do trem, mas não há vapor suficiente para assobiar aquilo. Isso mesmo. Muitas pessoas nem sequer têm ânimo suficiente para dizer amém. Você pode ter isso de graça. Amém. Você pode ter isso de graça. Oh, aleluia. O que nós precisamos esta noite. Ouça. Civilização veio através do uso do fogo. A civilização veio através do uso do fogo. Volte e encontre os trilhos que usaram fogo, ou melhor, as tribos que usaram fogos. O fogo faz minhas roupas. O fogo faz a luz. O fogo aquece meu jantar. Tudo vem pelo fogo. E se você vive na civilização moderna, você vive pelo fogo. Se você vive na divina presença de Deus, aleluia, sempre saboreando aquele maná, você é batizado com o Espírito Santo e fogo. Aleluia, exatamente. Se não é aquele crente foém, cabeça baixa. Como vai, irmão? Mais ou menos. Mais ou menos. Meu Deus. Precisamos mais de Deus, precisamos dar mais valor do que Ele tem feito por nós. Precisamos crer, precisamos confiar mais. Aleluia. Porque as provas, as lutas vêm todos os dias, é claro. Nós estamos nessa jornada. Mas, se você vive na divina presença de Deus, sempre glorificando o seu nome, sempre bendizendo-o, louvando-o no seu coração, você é batizado com o Espírito Santo e fogo. Eles jogaram um pouco de vapor lá, irmão, apenas uma pequena e velha caldeira, cozinhando e estourando, e pulando e borbulhando. A primeira coisa que você sabe,
Você puxa o apito e lá no trilho ela vai. Amém. Isso mesmo. É disso que precisamos. Às vezes um carrinho meio velho, caindo aos pedaços, mas se o tanque tem gasolina, tem combustível, se há fogo ali no pratinado, você dá na partida e o bichinho vai. E às vezes o caboclo, para fazer bonito, pisa com força no acelerador e o bichinho sai berrando, né? E ele acorda todos os vizinhos daquela rua antes da hora. Meu Deus do céu, tem gente de todo tipo, né? Meu Jesus, quando não é moto, carro velho, senta o pé e o bicho sai gritando. Bom, essa ilustração do irmão Branham parece uma coisa assim, né? Sem muito fundamento. Mas isso tem um fundamento profundo, muito profundo. Então vejam, eles jogaram um pouco de vapor lá, irmão, apenas uma pequena e velha caldeira, cozinhando, estourando, pulando e borbulhando. A primeira coisa que você sabe, você puxa o apito e lá no trilho ela se vai. Isso mesmo. E é disso que precisamos. Isso me lembra de uma vez. Olha, ele vai falar uma outra história aqui que parece que não tem nenhum fundamento. Mas vamos ler, né? Vamos ver o que ele tem para nós aqui. Isso me lembra de uma vez, meu irmão e eu estávamos em Lakansang, sei lá, e estávamos caminhando. Tínhamos uma velha tartaruga e era a coisa mais engraçada. Ela jogava as patas assim quando andava. E eu comprei 2 delas para a minha garotinha outro dia, mais ou menos desse tamanho. E eu estava lá hoje observando aquelas pequenas companheiras e eu ria, observando as tartarugas e ria dela, né? E ela tentava esfregar a cabeça com o pé, daquele jeito. E eu estava olhando para ela. E assim que você a tocava, ou algo assim, ela fazia de volta para dentro do casco. É claro, é só mexer na bichinha, ela já se encolhe, né? Some. De volta para dentro do casco. É assim que acontece com algumas dessas religiões frias e formais que temos hoje. Eu nunca mais voltarei para aquele avivamento. Eu pertenço à presbiteriana, à metodista, à luterana. Eu pertenço a isso, aleluia. Ele discordou de mim e eu vou voltar para dentro do casco. Eu imagino de alguém indo nas reuniões do irmão Branham, como alguém vem aqui na nossa igreja e ouve a gente falando do Elias de Malaquias 4, né? E William Marion Branham, o quê? Não vou voltar mais, não. Vou voltar para dentro do casco, viu? Lá na minha igreja não tem disso, não. Meu Deus. Bom, eu estou fazendo aqui uma, né? Eu pertenço a isso, aquilo e tal, e discordou de mim, eu vou voltar para dentro do casco. Vai em frente. Aquela velha religião fechada de tartaruga. E eu disse, eu vou dar um jeito nela. Irmão Branham disse, eu vou dar um jeito nela. E a levei até o riacho. Primeiro eu peguei um pedaço de pau, tentei bater nela, mas ela não adiantou. Simplesmente não adiantou nada, ela só ficou lá. E eu a chicoteei o mais forte que pude e ela só ficou lá. Você não pode bater nelas nem um pouco, não precisa tentar, ameaçá-las e tudo mais. E eu atirei e eu disse, eu vou dar um jeito nela. E eu a coloquei na água.
Apenas algumas borbulhas surgiram e ela simplesmente ficou do mesmo jeito. Bem, você pode aspargi-los, encharcá-los para trás e para frente, qualquer coisa que você queira. E eles descem as águas, pecadores secos, e sobem pecadores molhados. Isso é tudo ainda pecador. Comparando a tartaruga com certas classes de crentes, né? Certo tipo de crente. Mas veja bem o que ele fez, né? Fez tudo. Colocou ela até dentro da água onde ela gosta, mas simplesmente saiu umas borbulhinhas lá e ela ficou dentro do casco do mesmo jeito. Meu Deus! Então você pode aspargi-los, encharcá-los para trás e para frente, qualquer coisa que você queira. Eles descem as águas pecadores secos e sobem pecadores molhados. Isso é tudo, ainda um pecador. Você sabe como eu fiz se mover? Olha, eu fui e peguei um punhado de gravetos e construí uma pequena fogueira e a coloquei sobre ele. Olha, não é ela não, mudou aqui o quadro, hein? E coloquei sobre ele, botou fogo nele. Ela se moveu então, irmão. Eu lhe digo, hein? O que a igreja precisa hoje é de um antigo fogo. Fogo do Espírito Santo aceso sobre ela. Glória a Deus, é disso que precisamos. O fogo moverá a igreja e nada mais. Isso mesmo, sim, Senhor. Amém. Bom, na mensagem... Sumiu o nome agora, não me lembro, não tenho certeza. Mas o irmão Brano diz assim, que você pode colocar uma galinha lá no ninho, com uma ninhada de ovos, para ser chocado, né? E aquela galinha pode deitar em cima daqueles ovos ali, com toda a sinceridade que ela tem, e mexê-los, revirá-los, né? E ela fica removendo para não esquentar só um lado, né? O bichinho sabe como trabalhar. E ela pode ficar ali até morrer de fome. Se aqueles ovos não tiverem uma cobertura do macho, eles não são ovos galados, nós falamos, né? Nunca chocarão um pintainho. Todos aqueles ovos apodrecerão. Então, ele aplica isso sobre o Espírito Santo. Às vezes as pessoas podem ter tudo, mas se não tem o Espírito Santo, olha, irmãos, é o Espírito Santo que vai nos tirar daqui dessa terra e vai nos levar ao encontro do Senhor nos ares. Então o profeta diz que aqueles mesmos camelos, aquelas bestas, besta quer dizer poder, que Rebeca deu águas para saciar a sede deles, foram os mesmos camelos que a transportaram ao encontro do noivo, ao encontro do Isaque. O mesmo Espírito Santo que você está alimentando ou com a palavra, dando-lhe de beber, é esse Espírito Santo que vai nos tirar daqui da terra e vai nos levar ao encontro de Jesus, ali nas nuvens de glória. Amém. Então vale a pena dar lugar para Ele. Eu lhe digo que a igreja precisa hoje é de um antigo fogo do Espírito Santo aceso sobre ela. É disso que precisamos. O fogo moverá a igreja e nada mais. Isso mesmo, sim, Senhor. Vamos mais um pouquinho aqui, né? Já que você não está funcionando, está me estorvando, né, rapaz? Bem, era um belo tipo, sim, senhor. Isso representa algo. Quando aquele maná estava caindo, isso significava
Deus deu a eles isso depois que eles passaram pelo Mar Vermelho, que era tipo do sangue de Jesus. E os capatazes estavam mortos. Vejam, Deus deu a eles isso depois que eles passaram pelo Mar Vermelho, e os capatazes, os egípcios, estavam mortos. Deus tinha que sustentar a vida deles, e ele tinha que dar a eles algo, sendo que eles se separaram da terra natal, saíram do Egito, onde eles estavam por muito tempo, onde eles nasceram, onde eles foram criados, e estavam no deserto. Eles eram peregrinos lá, eles estavam em uma jornada, e Deus tinha que sustentar suas vidas. Então ele prometeu que supriria tudo que eles precisassem. Então ele fez isso. Ele fez chover o maná, que foi um tipo maravilhoso. Amém. E no dia de Pentecostes, quando esta igreja foi inaugurada, a igreja do Espírito Santo, eles se separaram de todas as suas igrejas e tudo mais, para sair e receber o batismo do Espírito Santo. E eles estavam esperando lá. O que vamos fazer? Nosso mestre subiu ao céu, mas ele nos disse para esperar aqui um pouco, só para ficar por aqui um pouco, e ele iria nos enviar algo para nos ajudar. Oh, estou com tanta fome, disse Pedro, estou com tanta fome para vê-lo. João disse, ó Pedro, o que você faria para vê-lo? Meu Deus, bem, eu diria, oh, sinto muito por ter negado, nunca mais farei aquilo. Então, de repente, veio do céu um som como de um vento forte e impetuoso, descendo. Meu Deus, Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eles estavam lá, assentados no mesmo lugar, a Bíblia diz, e de repente ouviram um som como de um vento forte, impetuoso, que encheu a casa, encheu aquele lugar onde eles estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo pousar sobre cada um deles. Foram cheios do Espírito Santo. Irmão Brana disse, eles foram vivificados de dentro para fora. Amém. E começaram a falar em outras línguas. Não era esse blá, blá, blá que a gente ouviu por muito tempo na denominação, mas eram línguas que outras pessoas podiam entender, as pessoas que conheciam aquelas línguas. Então, o profeta disse assim, que eles foram cheios do Espírito Santo e saíram, né? Saíram pela rua, atuando como bêbados, como embriagados. E o povo aproximou, porque aquilo chamou a atenção de todo mundo, eles olhavam e diziam, não são todos galileus estes homens? Como, pois, nós ouvimos na língua em que nós somos criados? Esse não é o Pedro que vendia peixe lá na feira? Ele é tão analfabeto que ele não sabia nem voltar o troco. É ele mesmo, como está falando na língua, uma língua estrangeira. Outros diziam, eles estão embriagados, estão cheios de mosto. Esse mosto quer dizer vinho. Mas logo Pedro pôs-se em pé e disse, olha, varões, irmãos, esses irmãos não estão embriagados como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia. Mas isso foi o que profetizou o profeta Joel, e começou a pregar para eles, e quando
terminando o seu sermão, ele diz: saiba, pois com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Tiveram o coração compungido e perguntaram a Pedro e aos demais: que faremos, varões e irmãos? Já que nós praticamos uma coisa tão absurda assim, que podemos fazer? Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Não é os dons carismáticos, não, é o doador do dom. Amém. Porque a promessa diz a respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E naquele dia salvaram-se quase 3.000 almas. Foram batizados e perseveravam na doutrina apostólica. E estavam juntos todos os dias no templo, partindo pão, comendo, em casa com singeleza e alegria de coração. Vou ler só mais um pouquinho aqui para concluir. Então, o irmão Branham disse, João disse: ó Pedro, o que você faria para vê-lo? Meu Deus! Bem, eu diria: eu sinto muito por tê-lo negado, nunca mais farei isso. Então, de repente, veio do céu um som como de um vento forte e impetuoso descendo. Não algum homem romano com o colarinho levantado, que veio para dar-lhes hóstia, ou algum tipo de comunhão. Não algum pregador protestante dizendo: eu te dou a mão direita de companheirismo, me dê 6 meses de experiência, coloque o meu nome, coloque o nome dele no livro. Não, não. Bem, é assim que fazem hoje em dia, mas naquele dia não foi assim. Mas, irmãos, eu te digo, era como um vento forte e impetuoso vindo do céu, encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Aleluia! Irmão, o prédio não era grande o suficiente para contê-los, e eles saíram para as ruas, cantando, pulando, dançando e glorificando a Deus. E espere um minuto, irmã. A Virgem Maria estava lá também. Sim, ela estava agindo como se estivesse bêbada. Você consegue imaginar a Virgem Maria? Você consegue imaginar dizer isso em uma igreja católica, ou metodista, batista, presbiteriana, ou em algum lugar? A Virgem Maria estava sob a influência do Espírito Santo, cambaleando como algum bêbado. E se Deus fez a mãe de Jesus Cristo ir lá para receber o batismo do Espírito Santo, antes que ela pudesse ir para o céu, você nunca chegará lá com menos do que isso. É melhor tirar a goma dos seus colarinhos e ir. Exatamente. Deus é Deus. E Ele não faz nenhuma exceção de pessoas. Aí ele fala de Naamã, que veio até Israel para encontrar com o profeta Eliseu. Tinha uma empregadinha lá no seu palácio, que era uma israelita, e Naamã era rei, estava leproso, e ela disse: olha, se o rei, meu senhor, fosse até Israel
lá tem um profeta por nome de Eliseu, ele seria curado. A Naamã se aprontou com sua comitiva e veio ao encontro de Eliseu. Porém, antes dele chegar lá para cumprimentar Eliseu, quem sabe se ele pensou que ele seria bem recebido, era um rei, né? E Eliseu ia fazer aquela... Meu Deus! Antes dele chegar lá, o Eliseu mandou o seu servo ir ao encontro dele, do rei, e dizer, olha, para ele ir lá no rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Aquilo diminuiu o prestígio do rei, né? Não existia lá na Síria águas mais limpas do que as águas daqui de Jordão. Lá as águas do rio Fafar é muito mais limpa. Mas aí os seus acompanhantes disseram, olha, se ele mandasse você fazer outras coisas mais difíceis, você não faria? É tão simples, vai lá e mergulha. Então ele mergulhou 7 vezes e ficou limpo de sua lepra. A lepra na Bíblia representa o pecado. Agora, o poder não estava nas águas do Rio Jordão para curar o rei Naamã. O poder estava em obediência à palavra do profeta. Amém. Grande Deus, obrigado, Pai, por esta manhã tão gostosa, essa brisa agradável. Uma manhã tão boa para continuarmos servindo ao Senhor. Vamos voltar ao nosso lar nesta manhã como ovelhas, remoendo o alimento que temos tomado nesta manhã. Que teu Espírito Santo continue conosco, Pai. Que esse ambiente tão gostoso no qual nós estamos aqui possa nos acompanhar aonde quer que nós estejamos no decorrer deste dia. Oramos agradecidos, ó Pai, pedindo as bênçãos do Senhor sobre nossos irmãos que têm nos ouvido e outros que nos ouvirão através desses meios de comunicação. Oramos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém.